E aí, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tenho primeiro que agradecer muito a um grande amigo meu, Giovanni Poer. Ele me deu aqui essa luminária que está ajudando muito no cenário agora, ele me ensinou como é que usa também, então tenho muito que te agradecer. Vou deixar o canal dele aqui embaixo na descrição ou aqui em cima se eu conseguir. Recomendo demais, ele é um filmmaker aqui de BH, conteúdo sensacional. E ele também me indicou esse gravador de áudio que eu estou usando para tentar melhorar muito a qualidade aqui do conteúdo para que vocês consigam absorver da melhor forma. Então, se tiver outra recomendação, pode me mandar, estou 100% aberto. E vamos entrar agora no tema do vídeo de hoje, que é para falar de sono. Como que eu consigo acordar e como que vocês também vão conseguir daqui para frente acordar cedo e acordar disposto. Acordar no primeiro alarme, levantar, colocar roupa para ir para academia ou então ir para a cozinha, preparar o seu lanche, sem ficar ali na cama revirando, tentando acordar e o corpo cansado e querendo voltar a dormir, porque eu sei que isso acontece com todo mundo. É um aplicativo que resolveu esse problema, mas antes de falar do aplicativo em si, é muito importante que a gente entenda como que funciona o nosso ciclo do sono. Esse nosso ciclo é composto por 5 fases. Existe uma expressão que eu acho que a grande maioria das pessoas já ouviu falar em algum momento da vida, que é o sono REM. REM em inglês, traduzindo, é movimento rápido dos olhos. Literalmente o nosso olho fica se mexendo muito rápido nessa fase e é quando a gente começa a sonhar. Essa fase não é o momento que a gente vai realmente recuperar nossa energia à noite, que o sono está no mais profundo. Então, diferente do que a maioria acredita, ou pelo menos eu acreditava, as outras 4 fases que a gente chama de sono não REM, elas são talvez muito mais importantes. Então vamos agora passar por cada uma delas para vocês entenderem e aí, onde que esse aplicativo conseguiu atuar para resolver esse problema. A primeira fase é o nosso sono mais leve. É quando a gente acabou de deitar na cama, você ainda está se mexendo, então a gente tem movimentação do corpo, movimentação muscular. O nosso sono é mais leve, a gente consegue ouvir barulhos na rua, ouvir um barulho na cozinha, a gente consegue acordar muito mais fácil. O nosso batimento cardíaco ainda está um pouco acelerado. Então, essa é a nossa fase 1. Ela dura cerca de 5 a 6% do meu tempo de ciclo do sono. Beleza? Segunda fase é o meu sono um pouco mais profundo, é a minha fase 2. Na fase 2, a gente já começa a ter um batimento cardíaco um pouco mais desacelerado, a nossa temperatura corporal também abaixa, e nessa fase já fica um pouco mais difícil ser acordado. Depois da fase 2, que dura aí uns 20% do meu ciclo, a gente tem a fase 3. A fase 3 e a 4 ela anda muito junta porque é a minha fase de sono mais profundo. Nessa fase a gente já tem um batimento cardíaco muito mais rítmico e desacelerado. A gente tem muito pouca movimentação muscular, o corpo quase não se movimenta na cama. E nessa fase a gente tem liberação de hormônios que ajudam na recuperação do meu organismo, recuperação física mesmo, para que eu consiga acordar no final da noite bem, recuperado, regenerado. Só que, diferente do que eu achava, a gente não sai da fase 4 e vai para o sono REM de uma vez. O sono REM não é o ápice desse sono profundo. Na verdade, a gente começa a voltar. Eu vou deixar aqui um desenhozinho aqui que vocês vão acompanhando, que vai ajudar a entender. Então, depois que eu passei pela fase 1, pela fase 2, pela fase 3 e pela fase 4, eu começo a voltar para a fase 3, para a fase 2, e aí eu atinjo o sono REM. Aí eu começo a sonhar, o meu movimento dos olhos começa a ficar muito mais acelerado e minha atividade cerebral fica muito maior. Nesse ponto, a gente não tem uma recuperação física muito forte, como o nível 3 e 4, só que é muito importante para a nossa recuperação emocional. Então, depois que a gente atinge o sono REM, começa tudo de novo. Então eu passo pela fase 1, pela fase 2, pela fase 3, pela fase 4 e volto até chegar no sono REM. E a gente tem esse ciclo se repetindo cerca de 4 a 5 vezes por noite na média das pessoas. Então a gente já entendeu como funciona aqui o nosso ciclo. Na média das pessoas, assim, a gente tem esse sono variando no nível mais profundo no começo da noite e a gente tem uma variação menor passando mais tempo no sono REM no final da noite. Então a gente já entendeu aqui como funciona esse nosso ciclo por 5 fases, 4 fases não REM e uma fase REM. Geralmente a gente tem aí uma média de 75% nessas 4 fases. E no final da noite, quando a gente coloca o alarme para despertar, acontece que a gente pode despertar em qualquer ponto dessa nossa curva. Então o alarme pode tocar quando eu estou no ponto 4, quando eu estou no ponto 2, quando eu estou no ponto 1. E a gente não controla isso, porque o alarme está cravado, concorda?
E aí que entra exatamente onde esse aplicativo resolveu esse problema. O aplicativo que resolveu esse problema, ele chama Sleep Cycle. Então vamos entender, já que o nosso ciclo ele se alterna ao longo da noite, a gente tem várias fases onde a nossa respiração altera, a nossa movimentação na cama também ela é facilmente percebida por maior ou menor. E o aplicativo, ele usa o seu áudio do celular. Olha que sacada genial. Os caras literalmente patentearam essa tecnologia para mapear o seu áudio durante a noite. E a partir do áudio que o seu celular captura, ele consegue avaliar se você está se movimentando na cama, qual que é o seu padrão de respiração. E a partir disso, ele classifica qual o nível que você está ao longo do seu ciclo durante a noite. E no final ele te gera um gráfico, literalmente, eu vou colocar aqui para vocês terem uma visualização como que seria uma noite de sono de uma pessoa normal aí. A gente tem literalmente uma onda ao longo da noite mostrando quando que você esteve em cada fase. Se foi uma noite difícil, às vezes você acordou muito. Se foi uma noite que você tá, nossa, acordei 100%, tô voando aqui de manhã. Talvez você passou muito tempo na fase 3 e 4. Então, te dá até uma clareza sobre como foi a sua noite. Qual foi a grande sacada desse aplicativo? A definição do alarme, ela não é um horário cravado. Eu não coloco o alarme para 7 horas. Eu coloco um alarme que ele pode tocar em um intervalo, por exemplo, de 30 minutos. Esse intervalo você que decide, então pode testar o que funciona melhor. Mas quando eu coloquei de 30 minutos, ele vai mapear quando nesse intervalo de 30 minutos, antes ou depois do tempo que você definiu, você está no ponto mais leve, quando você está próximo à sua fase 1 do sono. E nessa fase ele vai te acordar, porque aí você já está mais desperto, já está mais acordado e não vai ser como se você estivesse no sono mais profundo e recebido uma porrada ali para acordar de uma vez. Entenderam? Então, quando você consegue acordar no seu ponto ótimo, você acorda bem, acorda mais disposto e muito mais fácil. Testa e começa a entender como que funciona o seu ciclo. Será que você é uma pessoa que dorme muito mais profundo ou você precisa de mais ciclos rasos ao longo da noite? Cada pessoa tem o seu padrão, entenda como que é esse padrão para que você consiga até trabalhar melhor a sua semana e o seu dia para se adaptar à sua fisiologia e à sua forma de dormir. Beleza? Essa foi a dica de hoje, espero que vocês gostem. Semana que vem tem mais, grande abraço, muito obrigado de novo a todo mundo que está me ajudando a melhorar aqui o conteúdo. Até semana que vem. Valeu!